A organização Human Rights Watch divulgou hoje um relatório mundial das violações aos direitos humanos em 90 países. Raquel, e o aumento do número de presos no Brasil foi considerado alarmante. O relatório também criticou a superlotação nos presídios. A Bárbara Carvalho tem mais informações sobre esse relatório. Bárbara, bom dia para você. A entidade explica o que justificaria o aumento da população carcerária no Brasil dessa forma? Bom dia, Aline, Raquel, bom dia a todos. Olha, segundo a Human Rights Watch, o fator-chave para esse aumento de 85% na população carcerária em 10 anos, de 2004 a 2014, é a Lei Antidrogas de 2006, que abranda as penas para os usuários de droga, mas que endurece para quem é traficante. O problema é que essa lei não estabelece exatamente quais os critérios de quem é usuário e de quem é traficante, ou seja, qual é a quantidade de drogas que estabelece aquela pessoa que está simplesmente portando a droga para consumo próprio ou a pessoa que está portando a droga porque vai comercializá-la. Então a pena aumentou de 3 para 5 anos de prisão e as reparações subiram de 50 a 360 dias multa para 500 a 1.500 dias multa. Então, segundo essa entidade, essa organização, esse foi o fator-chave para o aumento da população carcerária. Esse número chamou muita atenção, como você disse, e outros também. A gente vai ver tudo isso na reportagem agora do Rafael Coimbra. O número é assustador e não para de crescer. Em 2014, a população carcerária no Brasil era de 622 mil presos, um aumento de 85% em 10 anos. É uma quantidade 67% acima da capacidade prisional. Para a Human Rights Watch, o que alavancou esse movimento foi a Lei de Drogas, de 2006. Ao mesmo tempo em que ela substituiu a pena de prisão por medidas alternativas para usuários, a lei endureceu a punição para quem é considerado traficante. A porcentagem de presos acusados por tráfico saltou de 9% em 2005 para 28% em 2014. No caso das mulheres, esse percentual sobe para 64%. Os critérios para se definir o que é uso ou o que é o tráfico de drogas, eles são bastante obscuros, né? Eles não estão definidos em lei e fica a cargo de um sistema de justiça criminal que é marcado pelo racismo e pelo classismo, definir quem é usuário e quem é traficante. O relatório destaca outro dado alarmante. Aqui no Brasil, 40% dos presos são provisórios, ou seja, ainda nem foram julgados pelos crimes dos quais estão sendo acusados. Porque a lei diz que só deve ficar preso provisoriamente quem tiver condição de tumultuar o processo, intimidar testemunha ou se constituir num risco para a ordem pública. Então, nós temos milhares de presos no Brasil aguardando julgamento, privados da liberdade e que, quando julgados, não vão receber uma pena privativa de liberdade. Quer dizer, é um absurdo, é uma ilegalidade o que nós estamos fazendo. Se nas prisões a situação é caótica, o quadro também está longe do ideal nos institutos destinados a jovens infratores. São 22 mil crianças e adolescentes em todo o país, 22% acima da capacidade máxima oficial. É evidente que o que a gente está fazendo com esses jovens, né, é proporcionar, né, espaços em que esse jovem vai entrar em contato, sim, né, com outros jovens, às vezes mais experientes no mundo do crime, né, e ninguém vai esperar que esses jovens saiam desses lugares onde eles são tratados como animais, né, como pessoas melhores. A violência começa do lado de fora das grades. Em 2015, a Polícia Militar matou 3.345 pessoas no Brasil, enquanto 393 PMs foram mortos no mesmo período. A gente precisa de uma polícia investigativa, uma inteligência que consiga, enfim, chegar às raízes do problema, né? E não cometer esse genocídio que a gente vê, né? Assim, acho que um dado alarmante é o fato de que a polícia brasileira, em 5 anos, matou mais do que a guerra da Síria.
São números realmente assustadores, Aline e Raquel. E se a gente pensar que só nesse começo de ano foram 99 mortos nos presídios brasileiros, nos 8 primeiros dias, é realmente assustador. Eu vou conversar sobre esses números com a Maria Laura Canineu, que é diretora do Human Rights Brasil. Muito obrigada pela sua participação. Essa questão dos presídios, ela tem ficado cada vez mais alarmante, mais preocupante. Foram 22 mortos, né, em rebeliões no outubro do ano passado, agora 99 mortos. Como é que vocês avaliam essa situação? Bom dia e obrigada pela sua participação. Bom dia a você e a todos que estão assistindo o jornal. Em primeiro lugar, eu acho que é importante destacar que essas mortes, esses massacres dentro do sistema penitenciário brasileiro não são acidentais. Elas são resultado de décadas de negligência ou omissão do Estado em relação a garantir a segurança e o controle da ordem dentro desses espaços, né? Então, isso é muito em resultado do que a gente já tratou, vocês já trataram nesse programa, que é um movimento de encarceramento em massa, uma situação de absoluta superlotação, né? Como o presídio hoje não compõe, não comporta a quantidade e nem o crescimento populacional que a gente tem visto nos últimos anos, né? Absoluta falta de controle, aliada com a superlotação e mais um número insuficiente de agentes penitenciários e não preparados também para lidar com essa situação, traz uma ambiência e a receita para que isso aconteça. Agora, a questão da violência é apenas um dos problemas nos presídios, né? Porque as condições insalubres vêm aumentando muito os casos de tuberculose, AIDS. Essa é uma outra questão extremamente preocupante, porque se a pessoa sai dali, ela ainda pode sair com um problema de saúde para a vida inteira, né? Com certeza. A tuberculose, por exemplo, é uma doença que praticamente foi eliminada da população. Quem está hoje no sistema prisional tem 30% mais chance de contrair tuberculose do que a população em geral. E por que isso? Porque o ambiente de superlotação, umidade, falta de ventilação, muita gente dentro de um mesmo espaço facilita massivamente que essa doença seja disseminada. Isso, entre outras também, HIV, isso a gente vê no sistema prisional e também vê no sistema socioeducativo, que em alguns aspectos é inclusive pior. Eu acho que toda essa discussão da crise prisional, a gente esquece desse sistema que inclusive está recrutando para novos criminosos. Então, a questão da falta de condições básicas de saúde e principalmente a questão de absoluta falta de oportunidade de ressocialização. Hoje, no sistema prisional brasileiro, apenas 10% dos presos têm acesso a alguma atividade educacional e apenas 16% a alguma atividade laboral. A gente tem perguntas do estúdio, Maria Laura? Oi, Maria Laura, Raquel falando aqui do Estúdio do Rio. Em primeiro lugar, muito obrigada por participar aqui com a gente. A gente sabe que vai ter uma entrevista coletiva agora e você se dispôs a falar com a gente, né, dando esses dados para a gente em primeira mão. Muito obrigada. Eu queria seguir nessa linha que você estava destacando, né, da situação dos presídios. Tem até uma parte do relatório que fala sobre as condições desumanas nas prisões e cadeias brasileiras, que são um problema urgente. Semana passada, a gente transmitiu, inclusive ao vivo aqui na Globo News, o anúncio do Plano Nacional de Segurança feito pelo governo, né? Queria saber como é que vocês receberam, como é que vocês viram essas medidas, que inclusive inclui uma reforma no sistema penitenciário, né? Raquel, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele tocou em vários pontos essenciais para uma reforma, né? Ele tocou na necessidade de combater a superlotação por meio de analisar a situação das pessoas que ainda não foram julgadas, os presos provisórios, falou da necessidade de assessoria jurídica, da Defensoria Pública ativamente buscando esses casos, falou que a solução não é a construção do presídio. No entanto, o plano está basicamente sedimentado na construção de novos presídios, então isso é bastante esquisito, que ele fale uma coisa, mas na prática o plano esteja contemplando outra coisa. E tem duas outras medidas essenciais que ele não tocou e que podem colocar esse plano em risco. Ele não vai dar certo porque ele é insuficiente, porque ele não fala de ressocialização, que é uma obrigação que envolve o Executivo e o Ministério da Justiça e outros ministérios dessas pautas, Educação e Trabalho, e ele não toca também na necessidade de reformar a visão e a política de drogas, como vocês também colocaram
colocaram hoje no programa. Hoje existem muitas pessoas presas por quantidades pequenas de droga. Então, é necessário que o Brasil enfrente essa questão da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal e de outras medidas para enfrentar a questão da produção e distribuição das drogas. Mais uma pergunta da Aline. Oi, Maria Laura, Aline agora de São Paulo. Eu queria falar exatamente sobre isso. O que a gente pode fazer para evitar que tantos presos cheguem até os presídios já superlotados em condições insalubres, como a Raquel bem lembrou agora. Nesse relatório, vocês reconhecem os esforços do governo com as audiências de custódia a partir de 2015. Só que é um serviço que ainda não está ampliado para o país inteiro. Quando tem recesso, como aconteceu agora em São Paulo, as audiências simplesmente são suspensas. E tem também a lei de execução penal, que está aí desde os anos 80, passou por várias alterações. E se a gente respeitasse ela direitinho, muitos desses problemas não estariam acontecendo, não é? Queria uma avaliação sua sobre isso. Eu acho que você tocou numa parte muito importante, né? Porque tem várias autoridades e vários poderes que têm algum poder sobre o sistema carcerário. Eu acho que nesses últimos dias de crise falou de separação de presos, falou de superlotação, mas não falou da cultura do judiciário brasileiro conservador que prende muito e prende mal. Então, essa é uma das questões. É preciso uma reavaliação, um treinamento melhor, inclusive dos novos juízes, promotores de justiça, para uma cultura de aplicar a lei do jeito que ela tem que ser aplicada, né? Então, acho que, em primeiro lugar, é isso, é olhar para o judiciário, olhar para as falhas do judiciário. Existem falhas que são inaceitáveis. Nós encontramos, por exemplo, 2 mulheres no estado do Pernambuco que estavam presas provisoriamente há mais de 6 anos. Uma pessoa presa há mais de 6 anos. E pessoas que já cumpriram a sentença, que ainda estão contribuindo para essa superlotação. Nós encontramos um caso de uma pessoa que já tinha cumprido a sentença há 10 anos. Então, é preciso olhar para a população carcerária e o Poder Judiciário tem absoluta responsabilidade sobre isso. E eu acho que pouco se fala na questão do judiciário. Agora, esse relatório que está sendo divulgado hoje por vocês engloba questões aí de 90 países. O que mais, além aqui das questões do Brasil, chama a atenção nesse relatório, Maria Laura? Obrigado por essa pergunta, porque, logicamente, é um relatório que abrange todos os países em que a gente trabalha. Acho que uma das questões de destaque é, obviamente, que a gente está indo para um 6º ano de guerra na Síria e pouca coisa foi feita para que se evitasse essa crise migratória que está afetando todos os países, inclusive o Brasil. Então, essa é uma questão fundamental. Outra questão fundamental é a nossa preocupação sobre o crescimento de manifestações e políticas de intolerância pela eleição de pessoas como o presidente dos Estados Unidos, que ofensivamente trata de uma forma a denegrir a imagem de pessoas de determinadas religiões, de pessoas de determinados países, de mulheres, e isso também parece ser um processo que está sendo acompanhado ao redor do mundo, na Europa, com a eleição de pessoas com o mesmo perfil, né? O Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, né? Num sentido de maior nacionalismo e menor globalismo, todas essas questões são tocadas nesse relatório. Então, o terrorismo e questões assim, a necessidade das organizações de reafirmarem os valores de direitos humanos que são basicamente baseados na cultura da reciprocidade. Você quer ser tratado bem, você tem que tratar bem o outro. Mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua participação. Laura, antes aqui da entrevista coletiva, Aline e Raquel, é com vocês. Muito obrigada, Maria Laura e Bárbara Carvalho.